Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando a aula número 3 do nosso curso focado no Enem e hoje nós vamos falar sobre vetores, operações vetoriais, grandezas vetoriais e escalares, como é que a gente faz as projeções dos vetores. Então vamos aprender tudo que a gente precisa para resolver todas as questões possíveis de física no Enem. Se liga aí. Então, pessoal, vamos lá. Como dito na introdução, vamos conversar sobre vetores focados no Enem. E a questão que a gente vai trabalhar já está aparecendo aí na sua tela. Ela fala assim: durante uma aula de educação física, uma bola é chutada obliquamente em relação ao solo. Uma estudante representa vetorialmente a velocidade inicial da bola e suas componentes ortogonais. A representação feita por ela é mostrada na figura a seguir. Ela distribui seu diagrama a 5 colegas de grupo e cada uma das colegas elabora um comentário sobre o esquema. Só para a gente ter noção do que a gente vai precisar analisar, vamos ver o comentário da Carolina. Carolina disse: os módulos dos vetores Vox e Voy podem se tornar maiores que o módulo do vetor VO caso o valor de θ varie. É isso que nós vamos, coisas assim que nós vamos precisar analisar para resolver a questão. Bom, primeiramente, quando a gente chuta uma bola, né, quando a gente arremessa alguma coisa, quando a gente, enfim, gera movimento em alguma coisa, a gente faz com que essas coisas que a gente pode analisar, as grandezas físicas que a gente pode analisar, elas são conhecidas como grandezas vetoriais. O que é que são as grandezas vetoriais? A velocidade, por exemplo, é uma grandeza vetorial porque ela indica uma direção e um sentido. A gente precisa indicar uma direção e um sentido. Toda grandeza vetorial, ela possui direção e sentido. Existem várias na física, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. O próprio deslocamento, né, é uma grandeza vetorial. Mais para frente a gente vai ver, por exemplo, a força, né, uma grandeza vetorial. Quando você aplica uma força para um lado e para um outro, são situações diferentes. E existem também na física, só para a gente, né, estamos falando de grandezas vetoriais, a gente precisa é, comentar também um pouco sobre as grandezas escalares. As grandezas escalares, elas são grandezas que apenas são definidas por módulo e unidade de medida. A grandeza vetorial, a gente precisa informar o módulo, a unidade de medida, a direção e o sentido, né? Ela é caracterizada pela direção e pelo sentido. A diferença, né, da grandeza vetorial para a grandeza escalar, a possuir direção e sentido. A grandeza vetorial possui direção e sentido, mas ela também possui módulo e unidade, como a grandeza escalar. Exemplo de grandeza escalar: o tempo é uma grandeza escalar. Quando a gente fala, olha, são 8 horas da noite, eu não preciso indicar se o tempo está indo para um lado, para um outro, para cima ou para baixo, né? Porque já é para nós totalmente intuitivo essa ideia. A temperatura, a energia são exemplos de grandezas escalares. Já que a gente estuda as grandezas vetoriais, convém a gente conversar sobre talvez uma das coisas que mais gera desconforto nos alunos que estudam física: o vetor. O vetor, ele é uma definição matemática, né? E a gente define ele como sendo um segmento de reta, um pedaço de uma reta orientado.
E para representar o vetor, a gente representa ele por uma letra e coloca em cima dele uma setinha indicando que essa letra está representando uma grandeza vetorial. Aí, enfim, diversos exemplos de vetores a gente pode escrever aqui, né? Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, não importa, ok? Todos esses aqui são exemplos de vetores. Só que, como a gente está trabalhando grandezas vetoriais, a gente em algum momento vai precisar realizar operações com as grandezas vetoriais. Então a gente vai precisar entender como é que nós fazemos operações com os vetores. Operações vetoriais. Que a gente basicamente só precisa definir a soma e a multiplicação. Daqui a pouco eu mostro para vocês porque a gente só precisa definir essas duas, ok? Vamos ver a soma. Como é que a gente faz para fazer a soma de vetores? Para fazer a soma de vetores, a gente precisa, em geral, fazer um diagrama, um desenho, né? Digamos que a gente tem aqui, eu vou colocar de outra cor para não ficar muito tempo carregado com essa mesma cor. Digamos que a gente tem aqui, vou colocar algo bem simples, né? Só para a gente mesmo ilustrar. Vou dizer que esse aqui é o vetor A, é um vetor horizontal para a direita, e dizer que esse aqui é o vetor B, é um vetor vertical para cima. Eu quero saber quem é o vetor A mais B. Né? Quero saber quem é o vetor A mais B. A primeira coisa que a gente faz é realizar essa soma. Como a sequência, a gente vai seguir a sequência em que o vetor aparece. Primeiro aparece aqui para a gente o vetor A. Então, primeiramente a gente desenha o vetor A. Quando a gente termina de desenhar o vetor a gente começa a desenhar o vetor B, né? No final do vetor A partir do final do vetor a gente desenha o vetor B. E essa ligação que a gente cria entre o final, o começo do vetor A, o começo do vetor A e o final do vetor B vai ser o vetor A mais B. Se a gente tivesse aqui um vetor A mais B mais C, aí a gente ia desenhar o vetor A, depois desenhar o vetor B, depois desenhar o vetor C, pegar o começo do vetor A e ligar ao final do vetor B para termos a nossa soma vetorial. Só que além de da gente precisar desenhar o diagrama, a gente precisa aprender a fazer operações para descobrir sobre o módulo do vetor. Como é que a gente calcula os valores numéricos dos vetores, né? Isso vai depender de cada situação específica. Eu vou mostrar para vocês as três situações mais gerais, né? A primeira seriam os dois vetores com a mesma direção, né? A gente tem, por exemplo, o vetor A e o vetor B, né? E a soma do vetor A mais B, quando a gente faz o desenho, né? O módulo do vetor A mais B é simplesmente o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B, né? Porque a gente pega aqui o vetor A, ao final do vetor A desenha o vetor B, e aqui a gente faz a soma, né, do vetor, desenha a soma, né, o começo do vetor A até o final do vetor B. Tá aqui o vetor A mais B. Se por acaso os sentidos forem diferentes, aí a gente subtrai os valores dos vetores, os módulos dos vetores. O sentido ele é representado por essa seta. Por exemplo, o vetor B, o sentido dele
é para a direita, o vetor C tem sentido para a esquerda, ok? A outra situação que cai muito nas questões ocorre quando os vetores eles têm direção perpendicular, ou seja, quando os vetores formam 90 graus, quando a direção dos vetores forma 90 graus entre si. Aqui tem um ângulo reto. Aplicando o que a gente aprendeu, né, sobre o diagrama, a gente desenha o vetor A, depois a gente desenha o vetor B, depois a gente faz a ligação entre o vetor A e o vetor B, né? O começo do vetor A até o final do vetor B, esse sendo o vetor A mais B. Eu vou chamar aqui de vetor soma, só para ficar mais fácil da gente fazer a nossa continha, né? Para descobrir o valor desse vetor, nós já sabemos intuitivamente que a gente vai usar, como aqui eles formam 90 graus, a gente vai usar o nosso teorema de Pitágoras, né? A soma ao quadrado vai ser o vetor A, o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. E a terceira e última situação, ela é a mais rara, né? Acredito que em provas do Enem, por exemplo, não deve ser o estilo que possa cair, mas seria quando os vetores tiverem uma direção que forma um ângulo qualquer entre eles, né? Digamos aqui o vetor A, o vetor B, e aqui tem um ângulo qualquer, a direção aqui, um ângulo θ entre eles. A gente vai usar um artifício matemático chamado a lei dos cossenos. A gente desenha mais uma vez o vetor A, né? Já todo mundo está ficando craque nisso. Depois desenha o vetor B, tá aqui o ângulo θ. E a gente faz a ligação entre os vetores, né? Tá aqui o vetor soma. Pelas leis dos cossenos, a gente diz que o vetor soma ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais duas vezes cosseno, não duas vezes, mais duas vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Ah, e a grande última coisa que a gente precisa lembrar quando vai falar sobre vetores é a projeção de vetores. Que para falar das projeções dos vetores, a gente precisa lembrar um pouquinho lá da trigonometria que a gente aprende com os nossos amigos da matemática, né? Digamos que aqui tem um ângulo θ, um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo θ, né? Aqui a hipotenusa A, o cateto B e o cateto C. Conhecemos o teorema de Pitágoras, né? Que a gente já conversou no quadro anterior, mas a gente precisa relembrar como é que a gente calcula o seno do ângulo θ, que é o cateto oposto C pela hipotenusa A. O cateto oposto é sempre o cateto que não toca o ângulo. Se eu quero saber o seno de θ, o cateto oposto é o C. E a hipotenusa é sempre o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. E o cosseno de θ, vai ser o cateto adjacente B pela hipotenusa A. E por fim, a tangente de θ vai ser
o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo isso, um pouquinho de trigonometria para a gente se divertir. Quando a gente aplica isso para as situações físicas, a gente... Deixa eu melhorar aqui essa reta do eixo cartesiano, as duas não estão boas, mas vamos lá. Se a gente tem aqui, né, a situação da questão, né, o desenho da questão. Tem aqui uma velocidade inicial, né? Tem aqui o VO. Se eu quiser saber a projeção dessa velocidade no eixo X, no eixo horizontal, eu só faço isso aqui, ó. Aqui, né, é a velocidade no eixo X. A projeção do eixo Y está aqui, né? Quem é essa velocidade, né? É a sombra desse vetor no eixo Y, é a projeção. A sombra desse vetor no eixo X é a projeção. Aqui eu tenho VO, Y. Se esse ângulo for θ, que a gente sabe, né, que o ângulo vale 90 graus, a gente aplicando essas regras da trigonometria, nós podemos definir o seguinte, que o VOX ele pode ser escrito como sendo o VO vezes o cosseno de θ. Porque aqui o cosseno, o VO, o cosseno de B, o VOX é o cosseno de B, o A é o VO. Já o VOY é o VO vezes o seno de θ. Aqui no seno, a gente tem que o cateto oposto é o VOY e a hipotenusa é o VO. Esse tamanho aqui, ó, essa distânciazinha aqui é igual ao VOY, né? Então é o cateto oposto. Se a gente for fazer, aí para achar o VO é trivial. Agora, com isso a gente pode analisar as afirmações feitas, né, na questão que a gente está analisando. A gente pode verificar, agora já está aparecendo aí na sua tela, o que disse cada uma das colegas e ver o que cada uma disse se é verdadeiro ou falso. Carolina disse que os módulos dos vetores VOX e VOY podem se tornar maiores que o módulo do vetor VO. A gente, assim, intuitivamente, a gente talvez confunda, mas é bom a gente perceber que o VOX e o VOY, sendo projeções do vetor VO, não tem como a projeção ser maior que o próprio vetor. Já que, se a gente for aplicar a soma vetorial, por exemplo, né, a gente aplica aqui a soma vetorial, o VO é a soma do VOX mais o VOY. Então não tem como o VOY ou o VOX ter um módulo maior que o VO, certo? Não tem como. Então, o que Carolina disse não é verdadeiro. Marina disse: a soma dos módulos dos vetores VOX e VOY sempre será igual ao valor do módulo do VO. O problema aqui é o sempre, né? Algumas vezes talvez seja, mas o sempre complica. Porque quando a gente for aplicar o teorema de Pitágoras, aqui fazer o VO ao quadrado igual ao VOX ao quadrado, mais o VOY ao quadrado, a gente já sabe que esses dois aqui ao quadrado somando nem sempre vai dar o VO. Por exemplo, digamos que eu vou chutar aqui um valor. Digamos que, só como exemplo, só para ilustrar e verificar que isso nem sempre dá certo. VO ao quadrado. Digamos, né, um exemplo, estou inventando esse número, que o VOX seja 3. E digamos, eu estou aqui chutando, é um exemplo que o VOY seja 4. Quando a gente for fazer essa conta,
vai ficar 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. A gente vai ter que o VO ao quadrado vai ser 9 mais 16, 25. VO é igual a raiz quadrada de 25. Então, o VO vai ser igual a 5, né, unidades de medida aí. 5 unidades. O VO é 5, o VOX é 3, o VOY é 4. 3 mais 4, quando a gente soma, faz a soma modular, dá 7, não dá igual a 5. Né? Então, nem sempre a soma dos módulos de VOX e VOY vai ser igual ao módulo de VO. Nem sempre. Né? Então, o que Marina disse não é verdade também. A Fernanda disse assim: o vetor VOY pode ser obtido por meio da soma vetorial do VO com o VOX. Isso também não é verdade, né? Na verdade, o VOY, quando a gente faz aqui se a gente quiser tirar o VOY daqui, passa o VOX para lá, vai ser a subtração vetorial e não a soma, né? Então não faz sentido, não é a soma vetorial, é a subtração vetorial. Isabela disse: apesar de o diagrama mostrar três vetores, os vetores VO, VOX e VOY não possuem existência concomitante. Verdade. Esse diagrama, verdade, eles não possuem existência concomitante. O VO, ele não depende do VOY e do VOX. Né? Ele é um vetor independente. Ele foi criado, enfim, a velocidade inicial depende do chute que a gente deu, né, na bola. O VOY e o VOX são representações desse vetor, mas eles nascem do VO, né? Mas o VO não existe por causa deles, eles existem por causa do VO. Já a Larissa disse: esse diagrama não poderia ser utilizado para representar outras grandezas vetoriais. Também é falso. Qualquer grandeza vetorial aqui no lugar do VO pode ser usada. Se eu uso aqui uma força, eu posso ver qual é a projeção dessa força no eixo X, ver qual é a projeção dessa força no eixo Y e determinar o que queremos. O comentário correto foi feito pela estudante, já vimos aí que foi a estudante Isabela. A resposta é a letra D de dado. Foi isso, galera. Essa foi a nossa aula. Espero que tudo tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica, deixa aqui seu comentário. Não se preocupe. Pergunte, tire sua dúvida. Aproveita, deixa seu like, que é simples. Se inscreve no canal, que me ajuda. E até nossa próxima aula.